E hoje, o Humberto vai nos prestigiar com uma baita de uma aula que ele preparou, falando sobre a economia argentina e basicamente o histórico econômico da Argentina, né? Porque esse cara, esse ANCAP, ele levantou várias bolas que são úteis pra gente falar sobre problemas passados que a Argentina teve. Porque, assim, Humberto, eu não sei se você já se deparou com isso, mas as pessoas têm a impressão de que a Argentina tá numa crise permanente desde sempre. Que ela nunca sai da crise. Tipo, desde a década de 90 ela tá numa crise que não tem fim nenhum. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa impressão que as pessoas têm. Queria também pedir pra vocês todos aí, se vocês não seguem o Humberto, seguirem, exclamação Humberto. E o Humberto vai falar um pouco sobre o histórico econômico da Argentina. Certo? Então vou colocar o Humberto na tela. Eu ainda estou aqui como Lombardi, mas vocês agora vão ficar com o belíssimo semblante e a belíssima voz dele, tá? Agora nós vamos inverter aqui. Temos o Ian aqui na retaguarda. É isso aí, isso aí. Tu tá na tela, Humberto. Entretém as massas. Na tela. Massa. Então, assim, primeiro, né, meu camarada, muito obrigado por mais uma vez poder estar aqui dividindo contigo esse espaço. Tamo junto. E é importante que a gente fale disso, porque a Argentina vive uma crise econômica, como você bem disse ali, que parece ser eterna, né? E a gente escuta muito os liberais botar a culpa dessa crise no peronismo, no kirchnerismo, em qualquer coisa que se pareça com esquerda, né? E agora tá de volta aí, como você também falou, a proposta de dolarização da economia da Argentina. E aí, galera, assim, o que eu preparei aqui pra gente, tá? Para nós entender a economia da Argentina, nós vamos ter que voltar um pouquinho no passado, então eu vou fazer um breve resumo aqui da história econômica da Argentina, para vocês entenderem por que a Argentina não sai desse atoleiro, tá? E assim, imitando o Ian aqui, né, para não fazer suspense e já dar o spoiler logo de entrada, né? O que o Milei está propondo é mais do que se tinha no tempo do Menem, que era a tal paridade. Ele quer abolir o Banco Central da Argentina e quer utilizar o dólar estadunidense como moeda oficial da Argentina. A gente já tem alguns países que já fazem isso, né? El Salvador, Equador, enfim. E isso é, basicamente, na minha avaliação, uma recolonização. É você abrir mão da sua soberania monetária, é abrir mão não só da sua moeda, mas da sua capacidade de fazer política fiscal e monetária. Isso aí elimina grande parte do poder do Estado como um indutor do crescimento da economia, como um facilitador do nível de emprego, de renda e etc. Né? Então, assim, nós não temos no mundo nenhum país, tá, rico que seja usuário de moeda. Aí a galera gosta de, mas a Europa, o euro tem uma configuração um pouquinho diferente, tá, gente? Porque ele foi feito a partir de uma união das principais economias da Europa, que cada uma dessas tem uma fatia do euro. Então há um banco central centralizado, mas não é a mesma coisa do que você simplesmente transformar o seu país num usuário de moeda, que é o que o Milei está propondo, né? Que é fechar banco central e utilizar apenas o dólar como moeda oficial. Esse já é o grande problema da Argentina, tá, galera? Assim, adiantando o serviço aqui, para quem é um pouco mais ansioso, esse é o grande problema da Argentina. Nós temos uma série de problemas, eu vou tentar aqui enumerar para vocês, mas o grande problema, né, ou talvez o principal problema, seja justamente a dificuldade da Argentina conseguir ter uma moeda. Então, a Argentina não consegue fazer política fiscal e política monetária para sair desse atoleiro que se encontra há tanto tempo. Então, vamos entender o seguinte. Uma coisa que os liberais gostam muito de falar, quando vão falar da Argentina, é o seguinte, porque a Argentina, no século XIX, antes da esquerda, era um dos países mais ricos do mundo, na frente da França, da Itália, da Dinamarca, não sei mais o quê. Dependendo do dado que eles quiserem utilizar, eles vão colocar a Argentina mais ou menos sempre no topo das principais economias do mundo lá, ainda no século XIX. Então vamos entender o seguinte, por que disso? Como é que a Argentina, de tão rica, ficou tão pobre e agora sequer consegue ter uma moeda? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Argentina, ela se desenvolve como uma colônia espanhola na desembocadura do Rio da Prata. E a estratégia de colonização argentina foi diferente da dos portugueses, que tinha lá a estratégia da plantation, né, com doações de terras para formar latifúndio e assim ampliar os domínios portugueses. Não, a ideia espanhola era fundar cidades, né, centros administrativos, para que eles pudessem tomar melhor conta do negócio da mineração. Então,
o grande negócio das colônias espanholas era o negócio da prata. Então, controlar a desembocadura do Rio do Prata era algo muito importante, né, naquela época para a colonização espanhola. Então se fundou ali algumas cidades, alguns centros administrativos. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente entenda que a Argentina nasce já com um poder político e econômico muito concentrado em poucas cidades e em poucas pessoas. O que eu quero dizer com isso? A Argentina forma uma elite local poderosa e uma estrutura social muito desigual. Beleza? Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a estratégia colonial da Espanha tem um ponto em comum com a portuguesa, que é o tal bulionismo. Eles acreditavam que a riqueza da nação, resumidamente, poderia ser aferida simplesmente canalizando recursos de metais preciosos das suas colônias para a metrópole. Enquanto isso, não desenvolveu a sua indústria. Processo que foi mais bem aproveitado pela Inglaterra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Argentina, ela, em certa medida, vai ter uma independência precoce, tá? Um pouco mais de uma década antes da do Brasil, e, diferente do Brasil, jamais passou por um período de monarquia. Essa independência foi produto da luta da chamada elite crioula, né, da elite argentina, de descendentes de colonizadores que ganharam muito poder econômico e político na região, que vão querer se posicionar contra a tributação, contra a sua falta de autonomia em relação à metrópole. Então, eles vão fazer essa luta de emancipação e vão se aproveitar de uma boa condição econômica justamente proveniente dessa estratégia de colonização e do próprio negócio do ouro. O que a gente vai ter no início, então? E aí são alguns pontos importantes porque nós vamos falar já já. Primeiro ponto, a Argentina já tinha uma economia mais diversificada e mais dinâmica por causa da própria estratégia de colonização espanhola. Quando vai ter a emancipação política da Argentina, vai haver uma coisa que, mal comparando, tipo uma corrida pro oeste, que nem a gente teve nos Estados Unidos. Ou seja, a elite que vai passar a tomar conta politicamente da Argentina vai expandir a sua fronteira agrícola e vai transformar a Argentina, ainda no século XIX, num dos maiores exportadores de trigo do mundo. Outra coisa, essa independência fez com que a Argentina passasse de uma exploração colonial para uma exploração imperialista. Porque a manutenção dos interesses econômicos dessa elite crioula que se beneficiava das relações da Espanha com a Inglaterra, isso é mantida. Então nós vamos ter aí uma configuração que vai fazer a Argentina crescer muito rapidamente. Primeiro, o mundo capitalista crescia rapidamente. Segundo, a concentração da riqueza na Argentina e a parceria com a Inglaterra, que passava por um rápido processo de industrialização, trouxe para a Argentina muitas das inovações tecnológicas que a Inglaterra exportava, e tudo isso chegava na Argentina bastante, em parte, custeada pela expansão da fronteira agrícola e pela exportação de trigo. O que eu quero dizer? A Argentina se moderniza rapidamente nesse período e aumenta muito a sua riqueza. Porém, essa riqueza é altamente concentrada. Beleza, gente? Então, quando o liberal falar do PIB per capita, por exemplo, da Argentina, que é um dos dados que eles utilizam, vamos lembrar que o resultado desse PIB per capita é em função dessa extrema concentração. Outra coisa importante para os números econômicos da Argentina da época, um boom demográfico que vai acontecer a partir de uma facilitação da imigração. Então havia uma expansão da fronteira agrícola e uma chegada de mão de obra, um interesse da Inglaterra em colocar ali seus produtos de ponta e mecanismos de financiamento a partir daquilo que a Argentina conseguia exportar. Outro dado importante deste período aí é a formatação do que vão ser as Forças Armadas da Argentina, que vão ser um ator político fundamental para a gente entender a Argentina no século XX. Essas Forças Armadas, elas são formadas a que luz? À luz da defesa dos interesses dessas elites crioulas que vão capitanear a política argentina nesse período e também uma ligação política com os interesses imperialistas ali estabelecidos, essa parceria, por exemplo, da Argentina com a Inglaterra. Esse período de relativa bonança econômica, porém concentração da riqueza, vai funcionar na Argentina até a grande crise do capitalismo de 1929, porque a partir de 29
vai haver uma brutal mudança na relação econômica da Inglaterra com a Argentina, que não poderia mais sustentar aquele tipo de relação econômica. O que eu estou querendo dizer? Vai haver um esgotamento do modelo econômico que fazia a Argentina uma economia estável, crescente, porém concentradora da riqueza até o início do século XX. É nesse sentido que nós vamos ter o aparecimento de um novo ator político, que vai ser a UCR, né? A União Cívica Radical, que vai conseguir chegar ao poder mais ou menos nesse período. Vai chegar um pouquinho antes, tá? Em 1916, já tentando modernizar as relações de trabalho, por exemplo, na Argentina. Então não tinha nenhum tipo de legislação trabalhista, não existia nenhum tipo de processo de intenção de industrialização. Então a UCR chega ao poder na Argentina com um político chamado Hipólito Yrigoyen, que vai governar durante 2 mandatos, de 1916 a 1922, e depois de 1928 a 1930. O que vai acontecer? A Argentina já vinha num declínio econômico em função do esgotamento do seu modelo econômico, e a reação deste político, disso que era o que poderia ser considerado a esquerda da época, foi tentar desvencilhar a economia argentina desse imperialismo que a Inglaterra exercia na região. Vamos lembrar que esse imperialismo era um imperialismo que servia aos interesses da elite que até então, antes da UCR, governava o país. O que eu estou querendo dizer? A partir dessas atitudes, nós vamos ter um golpe de Estado em 1930 que vai retirar do poder o Hipólito Yrigoyen e a UCR. Então preste atenção nesse nome, UCR, que vai ser o princípio da esquerda na Argentina, vamos dizer assim, mal comparando aqui, e essa relação dos militares, porque, galera, a história política da Argentina é uma história de golpes militares, e esses militares vão estar sempre a serviço de uma elite econômica da Argentina que se beneficiou do modelo concentrador da riqueza e de um modelo em parceria com os interesses imperialistas, tá? Nós vamos ter algo parecido no Brasil. De 30 até 46, nós vamos ter momentos de turbulência, de golpes, de crise econômica, e isso vai começar a mudar um pouquinho em 46 com a eleição do Perón, importante político argentino que vai dar origem ao peronismo. O peronismo, galera, é um trabalhismo radical argentino, né? É tipicamente argentino, ele não está imitando um trabalhismo inglês ou coisa do gênero, ele pode ter até alguma influência, mas é o trabalhismo radical nacionalista argentino. E o Perón, então, ele vai mudar bastante, né, a economia da Argentina, a política da Argentina, porque ele vai introduzir fortemente direitos trabalhistas. E, gente, assim, para quem estudou a história brasileira, lá com Vargas e o trabalhismo brasileiro, vamos entender que o trabalhismo peronista ele é muito mais radical, tá? Os trabalhadores na Argentina tinham 5 meses de férias, uma coisa assim. Tinha uma série de direitos bastante modernos para a época. Vai ser um período também de nacionalizações, tá, de setores-chave da economia argentina. Ele vai mudar a relação da economia argentina com sua dívida externa. Vai ser a primeira vez que vai haver um interesse argentino em liquidar a dívida externa, em substituir importações. Então vai ser um momento de industrialização da Argentina e de conflito com os interesses daquela antiga elite econômica que se beneficiou tanto tempo daquele modelo econômico que até então vigorava na Argentina. Vamos entender que este momento é um momento de expansão do capitalismo, é um momento ali no pós-guerra onde vai haver mundialmente a consolidação de políticas chamadas de keynesianas, do Estado como indutor do crescimento, da industrialização. Então isso vai fazer com que o Perón tenha bastante apoio na classe trabalhadora e muita inimizade na antiga elite política. O Perón é reeleito em 51, tá? Mas
ele sofre um golpe de Estado em 1955. Nós vamos entender que aí vai haver algo que precede este golpe, que é a escalada, pela primeira vez na Argentina, de um violento processo inflacionário. Esse violento processo inflacionário, ele tem algumas características comuns a outros processos de inflação que nós vamos viver no Brasil, no Chile e em outros lugares aqui na América Latina. O primeiro deles é o boicote. Boicote puro e simples das elites econômicas. Vai haver uma crise de crédito no setor externo, também no sentido de tentar sufocar as ações peronistas. Vai haver uma inflação de demanda, porque a economia da Argentina cresce, vai haver uma redução do desemprego e um aumento da seguridade social, que a economia se aproximando do pleno emprego também vai pressionar a inflação. E outra coisa, naquela época não houve a preocupação do peronismo de criar instâncias de regulamentação monetária. Esse vai ser um problema crônico que vai acompanhar a Argentina. A Argentina nunca conseguiu criar uma moeda moderna. O que é uma moeda moderna, gente? É quando o país emite a própria moeda, quando a sua dívida pública é expressa nessa moeda, quando existe um sistema bancário que opera essa moeda e que é estável, ou seja, os bancos não ficam quebrando o tempo todo, quando esses bancos recorrem a um crédito baseado em moeda local, em títulos públicos locais. Ou seja, você tem que ter esse conjunto institucional para que se tenha uma moeda moderna. Esse conjunto institucional não foi criado na Argentina neste momento. Então, a Argentina passou a conviver com uma inflação. E vamos entender o seguinte: nesse momento, historicamente, no mundo inteiro, começavam a existir os primeiros debates sobre inflação. Os liberais, em geral, gente, eles não dão muita bola para a inflação, porque para eles os preços são 100% flexíveis e relativos. Portanto, sequer é necessária a existência de uma teoria sobre a moeda, né? Uma das passagens mais icônicas do Milton Friedman é quando ele é questionado por um aluno a respeito da sua teoria monetária. E aí o que ele fala? Ele diz, olha, não tem. E é isso mesmo, gente, não tem, porque para os neoliberais, né, e para os liberais clássicos também, qualquer coisa pode ser moeda, porque moeda é um simples instrumento de troca. Então eles não viam a moeda como ela de fato é no capitalismo, muito mais do que isso, né? Um equivalente geral de valor, né? Uma reserva de valor, uma unidade de conta. Não, para eles ela é uma simples figurinha, um passaporte, algo que pode exclusivamente servir para facilitar as trocas. Bom, então nós vamos ter esse golpe em 55 e daí em diante nós vamos ter muita instabilidade política, tá? A UCR, né, que era esse partido União Cívica Radical, ele volta ao poder em 58, porém a gente vai ter um novo golpe em 62. Em 63, a UCR volta ao poder, tá? Mas dessa vez o Arturo Lira, tá? Que não vai, vamos dizer assim, manter uma política como aquela que a UCR mantinha antes. Ele vai promover algumas mudanças até que em 1966 nós vamos ter um novo golpe. Por que eu tô falando disso? Só para vocês terem uma noção de quantos golpes a Argentina passou na sua história recente. Veja, eu nem cheguei ainda, tá? No golpe lá da ditadura do Videla, tá? Isso vai ser só em 70 para 71 que vai ser a transição desse golpe de 66 para a ditadura do Videla, tá? O que nós vamos ter? Videla vai assumir só em 76, tá, gente? Entre 70 e 71, então vai ter uma flexibilização desse golpe, e aí então nós vamos ter a volta do Perón, tá? Vejam, em todo este período, todas essas questões que eu falei, da dívida da Argentina, da dificuldade de industrialização da Argentina, da dificuldade de estabelecer uma moeda na Argentina, tudo isso nada foi resolvido, tá? Porque a crise política impedia qualquer tipo de resolução dos problemas econômicos. Pois bem, nós vamos ter essa transição entre 70 e 71 e em 73 o Perón volta ao poder, tá? Durante todo esse período, que eu estou tentando resumir rapidamente aqui,
O peronismo foi colocado na clandestinidade, então havia sempre uma briga para que o peronismo voltasse da clandestinidade. Cada vez que se tentava trazer de volta o peronismo, os militares se organizavam e impediam a volta do peronismo, até que o Perón consegue, ele que tinha sido exilado, né, não estava na Argentina, estava exilado, melhor dizendo, ele volta ao poder em 73, tá? 1973. Só que a crise não se resolve porque ele em um ano morre. E aí assume a sua terceira mulher, que na época também tinha sido eleita vice-presidente, que era a Isabelita Perón. Gente, o peronismo era a encarnação de todo o mal que a elite, né, burguesa argentina queria evitar. Esse mandato da Isabelita, a partir de 74, foi um mandato de caos político, tá? Todo tipo de boicote, todo tipo de atentado, ou seja, se criou um ambiente político para se viabilizar mais uma vez um golpe de Estado. E aí nós já vamos estar num contexto de golpes que varriam o conjunto da América Latina, Operação Condor, então tinha golpe no Uruguai, golpe no Brasil, golpe no Chile. A Argentina não poderia ser diferente. Então aí nós vamos ter, em 76, mais um golpe, uma junta militar, onde o Videla participava, até que depois ele vai se transformar no ditador argentino, no principal ditador argentino, né? Na mais sangrenta das ditaduras da Argentina até então, que vai ser essa que se inaugura em 1976. Aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter um retrocesso em todo aquele esforço de redução de desigualdade, de nacionalizações, de direitos trabalhistas, e a ditadura na Argentina vai seguir um modelo econômico muito parecido com o da ditadura no Brasil. Então, um Estado empreendedor, porém financiado com moeda estrangeira. Então vejam, a Argentina não arrumou a sua economia durante todo o período anterior, e neste momento também não. Não se criou uma moeda nacional forte, não se criou uma institucionalidade monetária para que a Argentina pudesse fazer uma eficiente política fiscal e monetária. Não, houve uma grande concentração e uma capitania do Estado de desenvolvimento financiado por crédito externo. Bom, os limites deste modelo econômico vão ser muito parecidos com os limites deste mesmo modelo econômico, ou de um modelo econômico análogo a esse que se tinha no Brasil. Ou seja, os militares na Argentina acabam saindo do poder em 83, com a volta da UCR, porém deixando um quadro de hiperinflação. Tá? A UCR volta ao poder e nós vamos ter, neste momento, uma escalada da inflação na Argentina que chega aos 5.000%. Basicamente, os motivos dessa explosão são parecidos com os motivos da explosão da inflação no Brasil também no período, que é o seguinte: quando era necessário, numa lógica de Guerra Fria, manter as ditaduras na América do Sul, havia uma determinada política de crédito dos Estados Unidos e de juros dos Estados Unidos para o financiamento dessas ditaduras. Quando esta necessidade não se manteve alta, quando eles já davam como resolvido o problema da Guerra Fria, já ali nos anos 80, vai haver uma transformação nessa política de crédito e de juros. E os países da América Latina não vão conseguir manter as suas contas, porque a taxa de juros explode, os Estados Unidos resolvem cobrar a conta dos empréstimos que vinham fazendo até então. Nesse sentido, vai haver uma crise de falta de divisas, vai faltar dólar nos Estados Unidos, como faltou aqui no Brasil também e em outros lugares. Então, vai haver uma explosão da inflação, né? E a explosão da crise, né? É nesse contexto, minha gente, que vai chegar ao poder em 89 o Carlos Menem, que é aí a fonte de inspiração do Milei. O Carlos Menem vai representar a chegada do neoliberalismo na Argentina, tá? Vejam, isso tudo faz parte de um contexto do desembarque do neoliberalismo na América Latina também, né? Isso aí vai mais ou menos coincidir com o período do Collor aqui no Brasil. E o Menem, então, ele vai aplicar o neoliberalismo. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter privatizações, nós vamos ter redução do Estado, redução de direitos trabalhistas. E durante o governo Menem, então, que nós vamos ter o chamado Plano Cavalo, que vai instituir, em 1991, a paridade. Domingo Cavalo
que é o cara que o Ian falou há pouco, que o Milei está trazendo de volta como conselheiro e como possível formulador, ou um dos formuladores das suas ideias econômicas. Então, o Plano Cavalo, né, era o plano de paridade. O que o Milei está propondo agora é mais ousado ainda, porque durante o governo Menem existiam duas moedas que circulavam na Argentina que tinham um valor igual, né? O governo argentino garantia a conversibilidade do peso em dólar em uma condição de paridade. A ideia era, com isso, cessar o problema da inflação. Vejam, o que aconteceu, gente? Como a Argentina não tinha uma moeda nacional, não conseguia precificar seus títulos, não conseguia criar estabilidade no seu sistema bancário, a solução foi controlar o fenômeno inflacionário a partir desse plot twist carpado. Se você dolariza a economia, você, de alguma maneira, esteriliza o fenômeno inflacionário. Você maquia essa inflação. Você vai ter uma brutal elevação dos preços no primeiro momento, mas depois vai haver uma estabilidade. O problema disso é o custo dessa estabilidade. Por quê? Havendo uma política de paridade, vocês acham que a população argentina iria preferir manusear pesos ou dólares? Se sentiria mais confortável com pesos ou dólares? Preferiria sacar pesos ou dólares? Bom, me parece bastante óbvia a resposta. Mas qual o problema? A Argentina não emite dólar. Portanto, para todo dólar que existe na Argentina, a Argentina precisa conseguir esse dólar. Isso se consegue dólar de uma maneira, né, gente? Você vai ter que vender para o estrangeiro a sua produção, ou você vai ter que vender títulos para o estrangeiro que sejam comprados em dólar, ou você vai ter que recorrer a empréstimos internacionais em dólar. Não tem uma outra maneira de se conseguir dólar. Bom, a Argentina vai conseguir, no início, sustentar essa paridade de uma maneira bastante peculiar. Basicamente, a partir de dívida externa, que eles vão passar a contrair mais, e privatizações. Só que vejam, gente, tanto dívida externa quanto privatizações, você não pode sustentar para sempre esse fluxo. Né? Você não consegue manter uma economia de um país que não é mais emissor de moeda, que é um país apenas usuário de moeda, vendendo empresas públicas. Vai chegar uma hora que você não vai ter o que vender. Né? Você não vai conseguir sustentar isso com base em dívida externa. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais crédito, ou que as parcelas das dívidas que vocês já têm vão inviabilizar a contratação de novas dívidas. Outra coisa, essa paridade, galera, vai prejudicar justamente a forma como a Argentina podia conseguir dólares. Porque uma das formas da Argentina conseguir dólares era exportando. Bom, só que quando o Menem estabelece a paridade, a indústria da Argentina, tá, que era responsável por 1/4 da economia, né? Vamos lembrar que a Argentina vai ter uma economia mais diversificada que a do Brasil, por exemplo, né? Chegou a ter uma economia mais diversificada que a do Brasil. Isso vai implodir a indústria argentina. Quando você estabelece uma paridade, o que acontece? Fica muito barato importar industrializados. E aí a indústria da Argentina não tinha como competir com a concorrência dos importados. Percebem? Com a diminuição da indústria da Argentina, gradual, em função da própria paridade, foi ficando cada vez mais difícil, inclusive, manter a paridade. Porque você vai começar a ter um déficit na balança comercial cada vez maior. Então, veja, a própria paridade foi criando condições para a não manutenção dessa paridade. Outra coisa, essa desindustrialização fez explodir na Argentina o desemprego. Ou seja, começou a ruir tudo. Mesmo que o Menem tenha sido reeleito em 94, a bomba já estava armada. Né? E então nós vamos ter uma explosão do desemprego, nós vamos ter uma ameaça cada vez mais constante de paralisia da economia por falta de dólares, uma dívida externa cada vez mais absurda, e essa crise toda vai fazer com que em 99, né, uma espécie de frente ampla vença as eleições, tá?
inclusive com a participação da UCR. Essa frente ampla vai eleger o Fernando de la Rúa, tá? Então, era uma espécie de frente ampla, mas que a gente sabe das limitações desse tipo de frente. Pois bem, a crise vai continuar se agravando. E ela vai se agravar ainda mais porque é um filme que a gente já viu aqui no Brasil, galera. A crise tinha sido criada basicamente pelo neoliberalismo. Já havia uma crise antes, mas em vez deles resolver, fazer a institucionalização, criar uma moeda, tentar fazer da economia da Argentina soberana, veio o neoliberalismo e agravou a crise. Pois bem, esse governo, que já vem como uma resposta ao Menem, tá? Ele vai ser desmantelado e vai ceder às pressões da ideologia, da mídia de massa, da direita. Tanto é que quem é chamado para resolver a crise é justamente o Domingos Cavallo, né? O ministro do Menem, responsável por criar o modelo econômico que havia colapsado, né? O que acontece? O governo do Fernando de la Rúa também vai ser um desastre, né? E a partir de 2000 vai haver, né, em função das políticas do Cavallo, um movimento mais drástico para tentar resolver os problemas econômicos a partir da lógica neoliberal. Então nós vamos ter redução brusca dos direitos trabalhistas, redução brusca do tamanho do Estado, da intervenção do Estado, uma diminuição brusca dos gastos públicos e uma explosão das dívidas. Isso vai se agravando. Em 2001, eles vão criar o Corralito. O que é o Corralito? Eles passam a limitar, já que eles não conseguiam mais sustentar a demanda por dólares, os saques da população da Argentina a $1.000, tá? Isso vai ser um sinal claro de que a economia argentina não consegue mais sustentar a paridade. No final de 2001, em dezembro de 2001, nós vamos ter uma das cenas mais icônicas da crise da paridade argentina, que é o Pedro de la Rúa fugindo de helicóptero, né? Ele foge, ele literalmente foge e deixa a batata quente, né? Então nós vamos ter, com a fuga do de la Rúa, um agravamento da crise política, né? Então nós vamos ter ali uma série de disputas pelo poder, instabilidade política, até que em 2002 chega ao poder o Eduardo Duhalde, que é declaradamente um peronista. E aí o caos econômico era brutal. 1/4 da população desempregada, eles decretam o fim da paridade e decretam moratória, ou seja, não vamos mais pagar o FMI, não tinha mais como pagar o FMI. E aí, galera, o que nós vamos ter? Nesse momento, tá, a população argentina convivia com uma média salarial que era a menor nos últimos 70 anos. Esse foi o saldo do neoliberalismo na Argentina. Um país sem moeda, 1/4 da população desempregada, salário mais baixo dos últimos 70 anos, tá? Esse foi o saldo. E lógico, né? Uma brutal, absurda desigualdade social. Esse Corralito só vai acabar em 2002, tá? E vai haver, lógico, com o fim da paridade, uma brutal desvalorização cambial. Aí, galera, nós vamos chegar perto do momento que a gente está agora. Por quê? Com a desvalorização cambial e com a moratória, a economia da Argentina começa a dar sinais de recuperação. E aí eu quero abrir um pequeno parênteses para explicar uma coisa. A desvalorização cambial, gente, ela foi utilizada várias vezes depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial como um recurso dos países para conseguir recuperar a industrialização e recuperar a economia. Por quê? Porque isso traz uma vantagem competitiva de preço para as economias. Tá? Por exemplo, até hoje a China mantém forçadamente a sua moeda desvalorizada. Isso é uma forma de dar mais competitividade para a indústria. Então nós tínhamos moratória e desvalorização da moeda. Então, é nesse ambiente que, em 2003, o Néstor Kirchner, né, é eleito na Argentina. Então, vai haver uma renegociação das dívidas, e vai haver uma tímida recuperação da industrialização. E, com isso, vai haver uma recuperação do emprego,
vai haver uma leve redução da desigualdade, e isso vai dar algum capital político para o Néstor Kirchner. Só que o que vai acontecer? O Kirchner, ele vai tentar, aos poucos, recuperar a Argentina junto à institucionalidade ocidental, mais especificamente o FMI. Então, quando ele renegocia essas dívidas, ele acaba produzindo aquilo que vai ser responsável por uma nova crise. Porque ele renegocia as dívidas, ele se aproveita daquele momento conjuntural de pequena melhora da economia, mas não consegue criar uma moeda para a Argentina. O que eu estou querendo dizer? Todo aquele período de paridade fez com que, mesmo após esse período de paridade, os argentinos continuassem utilizando muito o dólar, continuassem pautando muito a sua economia pelo dólar. O sistema bancário da Argentina continuou indexando seus papéis ao dólar. Então vejam, o que eu estou querendo dizer? O Brasil passou por um momento econômico muito parecido com o que a Argentina passou. No final dos anos 80, nós não tínhamos uma moeda, tínhamos uma grave crise inflacionária, uma grave crise de falta de dólares e dívida externa. O que o Brasil fez? O Brasil fez um esforço para criar uma moeda nacional, que foi a criação do real. Então, aquele momento onde houve uma janela de oportunidade, aquele momento onde o Brasil conseguiu fazer algum caixa em dólares, inclusive utilizando também desemprego e privatizações, em vez de utilizar esse capital em dólar para criar a sua moeda como o Brasil fez, neste momento histórico que dava para fazer isso, aconteceu aquilo que eu falei um pouquinho antes. A Argentina queimou todo esse pequeno capital naquela sua paridade. Ou seja, o Kirchner não conseguiu fazer o que o Brasil fez, que foi criar a sua moeda. E, passando aquele momento conjuntural de pequena recuperação dos indicadores econômicos da Argentina, a inflação volta. Porque a Argentina não conseguiu indexar seus títulos ao peso, não conseguiu criar um sistema bancário, um sistema fiscal e monetário, onde a Argentina conseguisse utilizar a sua moeda de maneira soberana. Por quê? Porque a Argentina continuou com uma economia parcialmente dolarizada. Galera, qualquer um que já foi recentemente para a Argentina, vai poder atestar o que eu estou dizendo. Até hoje, a economia da Argentina ainda é muito dolarizada, tá? Você paga com dólar em qualquer comércio da Argentina. Isso não é saudável para a economia. Porque por causa disso, fica ainda mais difícil para o sistema bancário argentino conseguir criar uma moeda nacional. Portanto, a Argentina passa por aquele momento onde houve uma relativa melhora dos indicadores e logo volta a conviver com o fenômeno da inflação. E aí nós vamos ter uma crise do kirchnerismo, que consegue se manter algum tempo, em função de toda a devastação do neoliberalismo que sucedeu à própria ditadura. Mas isso abriu margem para que o Macri vencesse as eleições, né? Antes agora do Alberto Fernandes. E aí o Macri, o que ele faz? Ele invade de ideologia liberal, ele não se preocupa em construir uma moeda, até porque para os liberais isso não é o mais necessário. E aí, ao invés de mais uma vez resolver os problemas, esses problemas são agravados. Com o agravamento dos problemas, o Macri não consegue manter o seu grupo no poder e nós vamos ter a volta de um kirchnerismo ainda mais enfraquecido, agora com Alberto Fernandes. E aí, aquele problema que vinha crescendo desde a paridade do Menem continuou e se agravou agora. A Argentina não consegue criar uma reserva de dólares, não criando uma reserva de dólares, ela não consegue solucionar o problema da inflação, não cria sua própria moeda, não resolvendo o problema da inflação, a crise política fica ainda mais estressada. E é nesse esteio que surgem figuras políticas fascistas, gente. Porque vejam, o que eu narrei aqui para vocês? Uma crise extremamente prolongada, onde seja no progressismo, né, da esquerda liberal, seja na direita neoliberal, a classe trabalhadora não vê alternativa. Nesse caminho de não ver alternativa, surge um doido falando qualquer tipo de sandice, entre aspas, porque de doido não tem nada, né? E aí as pessoas
totalmente com as suas mentes lavadas de ideologia, elas não conseguem enxergar o verdadeiro problema, que é a falta de dólares da Argentina, o baixo nível de industrialização da Argentina. Ou seja, eles não enxergando o problema, eles começam a ser pautados por um discurso falsamente antissistêmico, que é basicamente onde o fascismo se cria, onde o Bolsonaro se criou, onde tantos líderes fascistas estão se criando nesse momento, justamente por causa desse espírito do tempo. Então vejam como é complicado, e aqui eu encerro a minha participação, tá? Tentei ser o mais sintético possível, mas assim, eu tentei colocar aqui para vocês, de modo que a gente possa entender que a crise econômica da Argentina, ela não é recente, ela é um produto histórico, e basicamente é agravada pela ideologia que não permitiu até hoje a Argentina criar uma moeda nacional. E justificando isso tudo, eu encerro dizendo, gente, moeda nacional é uma questão de soberania nacional. Tá? Então, independente do que a gente pense a respeito da economia, mesmo que numa perspectiva socialista, tá? O país ele precisa de uma moeda nacional para garantir a sua independência, a sua soberania, para que daí a gente possa aprofundar mais as transformações no campo econômico e construir relações comunistas de produção, que é o que a gente realmente quer. Mas vejam, não tem como a gente fazer isso se a gente sequer tiver soberania. E um país que não tem a própria moeda, ele é uma colônia. Tá? O país que não tem a própria moeda é uma colônia de quem emite essa moeda. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido aqui nessa enorme velocidade que eu falei as coisas. É isso, gente. Deixa eu trocar a câmera aqui pra colocar eu e o Humberto na câmera. Bom, muita gente elogiando no chat. Humberto, siga o Humberto, por favor, né? Dê exclamação Humberto aí. Nós vamos encerrando aqui com o Ancapitão aqui. Porque hoje a gente deu um pequeno panorama a respeito desse cara e a respeito da economia argentina. Não vai ser a última vez que a gente vai ouvir falar desse cara, infelizmente. A gente tá pegando a coisa bem no começo ainda. Teremos ainda as eleições de fato, né? Eu e o Humberto estávamos fazendo previsões aqui, em off. Nós temos, nas primárias, né? O Javier Milei em primeiro lugar, em segundo lugar os macristas, em terceiro lugar uma coalizão kirchnerista, que é, digamos assim, imaginem que o PT resolve lançar o Haddad, de novo, como presidente. É o cara mais à direita que tem dos kirchneristas. Então, nós temos aí 3 sabores de direita para os argentinos escolherem. A minha previsão é, caso os kirchneristas em caso dos kirchneristas irem para o segundo turno com o Milei, eu acho que ele ganha, porque os macristas vão apoiar ele. Essa é a minha previsão. Caso os macristas vão pro segundo turno, que é o mais provável, vai haver disputa, porque a burguesia vai ficar dividida, né? Lembrando que parte da burguesia apoiou esse cara pra desidratar os kirchneristas, conseguiu, mas o fascismo é sempre um cachorro que foge da coleira cedo ou tarde, né? Então, agora a galera da Argentina, os burgueses argentinos vão ter que colocar esse cara sob controle cedo ou tarde, né? Mas é isso, gente. Eu diria só, para complementar aqui, que as próximas semanas vão ser as mais decisivas, porque nós vamos ver se o Milei vai crescer ou vai desidratar. E crescendo, a burguesia deve aderir, e aí a coisa deve ficar bastante difícil. Semelhante com o Bolsonaro, semelhante com o Collor. A burguesia, gente, não escolhe esse tipo de candidato. A burguesia instrumentaliza esse tipo de candidato. Que são candidatos que têm um discurso de sistema, mas que são facilmente cooptados para servirem de marionete. Então, esse cara talvez seja isso. Não diminui o risco, e caso ele vença, a população argentina vai sofrer, e vai sofrer muito. Previsão. Detesto fazer previsão, mas Humberto, previsão. Nós teremos um governo progressista, que é o governo do Fernandes agora, sucedido por um governo fascista que vai destruir o país, e o governo fascista irá perder as eleições por uma frente ampla que vai falar vote em mim porque eu não sou o fascismo. Eles vão ganhar com uma margem muito apertada e o governo vai ser palmolão. Essa é a minha previsão, a gente fala daqui a uns 4, 5 anos. É uma opção. Mas eu acho que é isso que vai acontecer, porque mais ou menos isso que aconteceu nos Estados Unidos, mais ou menos isso que aconteceu no Brasil, na Argentina não seria diferente na minha previsão, né? Lembrando que hoje o mote da live é a história nos repete, mas puta merda. Fica aí a previsão. Clipem isso, daqui a 5 anos a gente conversa, né? O Humberto sem barba, eu de cabelo curto, todo mundo idoso já, mas a gente vai falar, vamos ver se eu acertei ou não, né? É isso, gente. E sigam o camarada Humberto, eu vi muita gente elogiando o Humberto aqui. Sigam para mais análises, sobretudo econômicas, porque o Humberto é uma grande referência de economia do nosso campo.
Só um detalhe, próxima live ensaio, nós tivemos aí um contratempo, então eu mudei o tema, não será mais sindicalismo, e só pra dar um pequeno spoiler, terá a ver com o que está acontecendo na África agora. Próxima live ensaio, então, será pra gente conseguir compreender melhor o panorama geopolítico histórico da África, porque isso é uma pauta muito quente, e a África foi catapultada pro centro das atenções por conta do chamado cordão do golpe, que a gente também pode dizer que é uma descolonização contemporânea, mas que ainda falta informação pra gente analisar ela de forma adequada. Mas é isso, gente. Beijo no coração de vocês, fiquem bem e nos vemos na octofeira.